Tem algo de especial em estar no meio do nada, com seus amigos, que faz você se sentir invencível. É como se o mundo diminuísse, reduzindo-se apenas ao seu pequeno grupo. Um momento genuíno, de risadas e amizade. Foi exatamente assim que nos sentimos quando decidimos acampar naquele fim de semana. Apenas 4 amigos, algumas barracas e a vastidão da natureza. Mal sabíamos que algo, ou melhor, alguém, iria romper esse momento e nos fazer questionar tudo o que acreditávamos saber sobre segurança na natureza. A ideia era simples: dirigir até um acampamento remoto, montar as barracas, passar alguns dias caminhando, pescando e deixando para trás o estresse do dia a dia. Sem telefones, sem internet, apenas nós e a natureza. No dia da viagem, o céu estava de um azul perfeito, e a estrada serpenteava por florestas, e passava por lagos cintilantes. Tocávamos música, cantávamos juntos, e ríamos de piadas bobas. O tipo de viagem despreocupada, que só acontece quando você está com seus melhores amigos. Chegamos ao local do acampamento, no final da tarde. Era mais isolado do que esperávamos, escondido em um vale. Não havia outros campistas à vista, apenas uma estação de guarda florestal, abandonada, na entrada. E algumas placas desgastadas, indicando as trilhas. A solidão, no entanto, não nos incomodou. Na verdade, aquele isolamento era exatamente o que procurávamos. Um lugar para desconectar do mundo. Montamos nossas barracas, em uma clareira, próxima à borda da floresta. Perto de um pequeno riacho, que oferecia um som relaxante e constante ao fundo. O sol começava a se pôr, e o ar estava impregnado pelo aroma de pinho e terra úmida. Era o cenário perfeito. Depois de montar o acampamento, nos reunimos ao redor de uma fogueira que Ethan, nosso entusiasta de acampamentos, havia montado rapidamente. Assamos salsichas, compartilhamos histórias, e deixamos que a paz da natureza nos envolvesse. Quando a noite caiu, e as estrelas surgiram no céu, nos sentíamos como as únicas pessoas no mundo. Era exatamente o tipo de fuga que todos nós precisávamos. Mas aquela sensação de tranquilidade não durou muito. Por volta das 9 horas da noite, o vimos pela primeira vez. Estávamos profundamente imersos em uma conversa sobre algo bobo que havia acontecido no campus. Quando Ethan parou de falar de repente. Seus olhos estavam fixos em algo, além do brilho da fogueira. O rosto, que momentos antes estava iluminado por risadas, agora mostrava uma expressão de confusão. O que foi? Perguntei, seguindo seu olhar. Parado na borda da clareira, meio escondido pelas sombras das árvores, havia um homem. Ele era alto e magro, vestindo o que parecia ser uma jaqueta pesada e calça jeans, apesar do clima ameno. Seu cabelo era longo e desgrenhado, e parte de seu rosto estava encoberta pela escuridão. Mas o brilho de seus olhos, refletindo a luz da fogueira, era visível. Ele não disse nada, apenas ficou parado, nos observando. Por um momento, ninguém falou nada. A presença dele era tão inesperada, tão fora de contexto, que levou alguns segundos para minha mente processar o que estava acontecendo. Estávamos a quilômetros da cidade mais próxima, e o acampamento estava completamente deserto. Não havia razão para mais ninguém estar ali. Olá, chamou Ethan, com a voz cautelosa. O homem não respondeu. Continuou parado, nos encarando, com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Havia algo estranho nele, algo que ativava todos os meus instintos de alerta. Embora eu não conseguisse identificar exatamente o que era. Podemos ajudar em algo? Perguntou Ana.
sempre educada, embora sua voz tivesse um toque de nervosismo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o homem deu um passo à frente, entrando na luz. Quando seu rosto ficou visível, um calafrio percorreu minha espinha. Ele parecia mais velho do que eu imaginava à primeira vista. Sua pele era pálida e marcada por linhas profundas. Seus olhos pareciam vazios, quase sem vida. E seus lábios exibiam um sorriso leve, mas perturbador. Não precisam se preocupar, disse ele, com uma voz baixa e rouca. Só estou de passagem. De passagem. Aquilo não fazia sentido. Não havia nada para passar por ali. O lugar era remoto, isolado, e ninguém estaria ali, sem um destino específico em mente. Você está acampando por perto? Perguntou Ethan, tentando soar casual. Embora eu pudesse perceber a tensão em sua postura. O sorriso do homem se alargou. Apenas aproveitando a noite, respondeu. Desviando o olhar de Ethan para o resto de nós. É tranquilo aqui, não é? Ninguém sabia o que dizer. Havia algo nele que fazia meu estômago revirar de desconforto, mas eu não queria ser rude. Afinal, ele não havia feito nada de errado. Era apenas um estranho, provavelmente dando uma volta, como dissera. Mas o jeito como ele nos olhava, como se estivesse nos avaliando, me fazia sentir como uma presa. Bem, estamos apenas aproveitando uma noite tranquila, disse Ethan, claramente, tentando encerrar a conversa. Vamos deixá-lo continuar com sua caminhada. O homem acenou com a cabeça. Aquele mesmo sorriso, inquietante, ainda em seu rosto. Claro. Tenham uma boa noite. Com isso, ele se virou e voltou para a floresta. Desaparecendo nas sombras, tão rapidamente quanto havia surgido. Observamos o homem se afastar. A luz da fogueira, tremulando em nossos rostos. Ninguém disse nada, até termos certeza de que ele havia ido embora. Isso foi estranho, comentou Thomas, quebrando o silêncio. Estranho, foi assustador, isso sim, respondeu Ana. Com a voz ligeiramente trêmula. Talvez ele seja um morador local, sugeriu Ethan. Embora sua expressão não demonstrasse muita certeza. Algumas pessoas gostam de acampar sozinhas, disse ele. Talvez, concordei. Mesmo sem conseguir afastar a sensação de que algo estava muito errado. O clima havia mudado. A paz que sentíamos antes tinha desaparecido. Substituída por uma tensão que nenhum de nós conseguia ignorar. Tentamos retomar a conversa, fingir que o encontro não tinha nos abalado. Mas foi inútil. A presença daquele estranho pairava sobre nós, como uma nuvem pesada. E cada estalo de galho, ou farfalhar, das folhas ao vento, nos fazia dar um pulo. Finalmente, decidimos encerrar a noite. Apagamos a fogueira, guardamos os alimentos, e nos recolhemos, nas barracas. Cada um, lançando olhares desconfiados, em direção à escuridão da floresta, antes de fechar o zíper. Tentei me convencer de que estava tudo bem, que o homem era apenas excêntrico, que gostava de vagar pela floresta à noite. Enquanto eu estava deitado, no saco de dormir, olhando para o teto de tecido da barraca. Não conseguia afastar a imagem dos olhos dele. Frios, vazios e completamente desprovidos de calor ou humanidade. Aquela noite foi difícil para mim. Sempre que fechava os olhos, via o rosto dele. Aquele sorriso perturbador, e o jeito como ele nos olhava. Como se soubesse algo que nós não sabíamos. No fundo, eu tinha a sensação de que não seria a última vez que o veríamos. Na manhã seguinte, durante o café, fizemos piadas.
sobre o lenhador assustador, e tentamos nos convencer de que tínhamos exagerado. Mas a verdade era que nenhum de nós conseguia esquecer o desconforto que ele havia causado. Passamos o dia caminhando e explorando a região, tentando aproveitar ao máximo as belas paisagens ao nosso redor. O sol brilhava, os pássaros cantavam. E por um tempo, foi fácil esquecer o estranho encontro da noite anterior. No entanto, à medida que o dia avançava, e as sombras começavam a se alongar, aquela sensação de inquietação voltou a se instalar lentamente. Voltamos ao acampamento, no final da tarde, cansados, mas de bom humor. Enquanto Thomas e Ethan se encarregaram de recolher lenha, Ana e eu começávamos a preparar o jantar. Tudo indicava que seria mais uma noite agradável. Até notarmos algo estranho. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu quando Ethan foi pegar a lanterna em sua barraca. Ele percebeu que ela não estava onde a havia deixado. Ele revirou a barraca, de cima a baixo. Mas só a encontrou, do lado de fora, jogada no chão, perto das árvores. Tem certeza de que não a deixou cair, enquanto caminhávamos? Perguntei, tentando manter a calma. Absoluta, respondeu ele, com a testa franzida. Deixei bem aqui, ao lado do meu saco de dormir. Procuramos pelo acampamento inteiro, por mais alguma coisa estranha. Ou alguma pista, de quem poderia ter feito isso. Não fazia sentido. Não era algo que se pudesse perder facilmente. E nenhum de nós havia mexido nela. Não encontramos mais nada fora do lugar. Tentamos ignorar o desconforto crescente. E atribuímos o desaparecimento a um daqueles incidentes inexplicáveis que às vezes acontecem quando se está acampando. Mesmo que meu instinto me dissesse que havia algo mais. Quando o sol começou a se pôr, acendemos a fogueira. Nos reunimos ao redor dela, tentando ignorar a escuridão crescente que nos cercava. O clima havia mudado, novamente. A aventura descontraída deu lugar a um silêncio estranho. Então, quando os últimos raios de luz começaram a desaparecer, ouvimos algo. Um farfalhar, nos arbustos, logo além da clareira. Todos congelamos, nossos olhos se voltando, imediatamente para o som. Era sutil, apenas um ruído leve. Como algo se movendo, pela vegetação rasteira. Mas na quietude da noite, era impossível ignorar. Ethan pegou a lanterna e apontou para as árvores. O feixe de luz cortando a escuridão. Tem alguém aí? Ele chamou, com uma voz trêmula. Não houve resposta. Apenas o som do vento, agitando as folhas. Mas, enquanto o feixe de luz se movia entre as árvores, vi algo que fez meu sangue gelar. Um rosto, meio escondido, atrás de uma árvore, nos observando. Era o homem da noite anterior. Ele estava parado, logo além da borda da clareira. Seu rosto pálido, mal visível, nas sombras. Não se moveu, não fez nenhum som. Apenas nos observava, com aqueles mesmos olhos, frios e vazios. Você viu isso? Sussurrei, com o coração disparado. Ethan assentiu, apertando com força a lanterna em suas mãos. Sim, eu vi, disse ele. O que ele está fazendo? Perguntou Ana, a voz trêmula. Não sei, mas não gosto nada disso. Respondeu Thomas, com um tom carregado de medo. Ficamos ali, parados, imóveis, sem saber o que fazer. O homem não se mexia, não se aproximava. Apenas permanecia, parado, nos observando. Como se estivesse esperando por algo. Finalmente, Ethan quebrou o silêncio.
sua voz firme: precisamos sair daqui. Ninguém discutiu. Começamos a arrumar nossas coisas, o mais rápido que podíamos. Nossos movimentos apressados e desordenados. Enquanto lançávamos olhares nervosos em direção às árvores. O homem ainda estava lá. Ainda nos observando. Mas não fez nenhum movimento para nos impedir. Entramos no carro, o medo dominava. Saímos do acampamento, às pressas. Deixando para trás o homem e a floresta. Não paramos de dirigir, até estarmos bem longe das montanhas. Com as luzes da cidade mais próxima, surgindo no horizonte. O silêncio dentro do carro era pesado. Ninguém ousava falar, até termos certeza de que estávamos longe o suficiente. Que diabos foi aquilo? Perguntou Ana. Finalmente quebrando o silêncio, com a voz tremendo. Não sei, respondeu Ethan, com as mãos firmemente agarradas ao volante. Mas eu não queria ficar lá para descobrir. Vocês acham que ele estava nos seguindo? Perguntou Thomas, com um toque de medo na voz. Balancei a cabeça, tentando dar sentido ao que havia acontecido. Não sei, mas havia algo nele. Algo que não parecia certo. O silêncio voltou a se instalar no carro. Cada um de nós, perdido em seus próprios pensamentos. O encontro com aquele estranho havia nos abalado profundamente. Levantando mais perguntas do que respostas. Quem era ele? Por que estava naquele lugar tão isolado? E o que ele queria de nós? Nunca descobrimos, e nunca voltamos àquele acampamento. Nós nunca falamos sobre o ocorrido novamente. Mas a lembrança daquele homem, seus olhos frios e vazios. Seu sorriso perturbador, ainda me assombra, até hoje. De uma coisa tenho certeza, nunca mais vou acampar em um lugar remoto. Comenta aí embaixo o que você achou do relato de hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir.